Novidade no caso da menina que sumiu de casa em Samambaia e apareceu em Fortaleza. Quem vai contar pra gente é Dionísio Freitas. Pois não, Dionísio, qual é a novidade? Que além da hipótese levantada pelo Conselho Tutelar do Estado do Ceará sobre o que aconteceu com essa menina de 13 anos lá numa região próxima a Sobral, se eu não me engano, o nome da cidade onde ela foi encontrada é Massapê, bem próxima a Sobral, que é uma cidade que fica no interior do Ceará. Essa menina, no primeiro momento, teria sido vítima de estupro de vulnerável por parte do homem com quem ela estava, com quem ela foi encontrada, e o Conselho Tutelar do Estado do Ceará informou a nossa produção que a menina pode também ter sofrido abusos enquanto morava aqui no Distrito Federal. Então a polícia, tanto do Distrito Federal quanto do Estado do Ceará, já trabalham com duas hipóteses diferentes e tentam unir toda a investigação para tentar encontrar a motivação. A garota foi levada daqui por espontânea vontade, foi ludibriada mais uma vez graças à lábia de homens como o que estava com ela através das redes sociais, ou o que realmente teria acontecido? Será que essa menina encontrou um caminho, decidiu sair de casa ou sair do Distrito Federal para justamente evitar de contar à família que poderia estar sendo vítima de abusos? São detalhes que as polícias civis, tanto do DF quanto do Ceará, devem responder na próxima semana, Henrique. Dionísio, nesse momento, essa menina é cuidada pelo Conselho Tutelar de Fortaleza? É isso? Existe alguma programação para ela chegar a Brasília a qualquer momento, não? Ainda não, Henrique. A polícia faz um trabalho paralelo, claro, desde o primeiro momento, desde que foi dado o start na investigação aqui no DF, para tentar localizar essa garota que desapareceu no dia 5 de novembro. A polícia já deu o start, o Conselho Tutelar também foi acionado, o daqui principalmente. Quando localizaram a menina lá no estado do Ceará, a Polícia Civil também já acionou o Conselho Tutelar e a criança terminou sendo ouvida. A partir daí, a história foi ganhando corpo, Henrique, e as versões e hipóteses foram sendo levantadas. Claro, ela deve passar por exames que devem comprovar ou não a possibilidade desse abuso, tanto no Ceará quanto aqueles que poderiam ter acontecido aqui, e por conta disso, para que ela possa continuar livre de qualquer outra possibilidade, de algum outro crime, de algum outro trauma, ela continua assim sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Como ela está no Ceará e demonstrou um trauma muito grande, Henrique, então a responsabilidade do Conselho Tutelar, a Polícia Civil decidiu manter essa menina lá no estado do Ceará por enquanto. Não existe uma data ainda. A nossa produção até tentou conversar com o Conselho Tutelar lá da região, Henrique, do estado do Ceará, lá em Fortaleza, mas nós não tivemos uma resposta exata. O Conselho se resumiu apenas a dizer que ela continua sob a responsabilidade do estado do Ceará e que deve permanecer assim até uma nova decisão por parte da investigação ou até mesmo da Justiça. E o homem que atirou de Brasília, aqui de Samambaia, inclusive orientando a ela com um documento falso para embarcar no aeroporto internacional de Brasília, ele está preso? Ele está detido, Henrique. Ele continua detido, sim. Essa informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria de comunicação justamente da Polícia Civil do Estado do Ceará. A polícia, principalmente, o motivo da prisão é o estupro de vulnerável. E, claro, por trás de tudo isso, todas essas possibilidades que você levantou. Desde a tentativa de aproximação com a família dessa criança, o papo que ele levou, a lábia que ele utilizou, a conversa que ele teve com os familiares dela para justamente ganhar confiança e poder se comunicar livremente com a criança através do celular e, claro, a possibilidade dele ter ajudado a fraudar esse documento que a criança usou para conseguir embarcar aqui no aeroporto JK e seguir direto em uma empresa aérea até o estado do Ceará. Vale lembrar, Henrique, que são mais de 2.000 quilômetros, é uma viagem de avião que dura aí cerca de 2 horas e meia e, claro, a criança terminou recebendo toda a orientação para tentar se fazer passar despercebida pelas pessoas que poderiam fiscalizar a entrada dela, tanto no aeroporto quanto dentro da aeronave. O boné, o casaco, a mochila, o comportamento, a máscara um pouco maior para justamente impedir que as pessoas tivessem acesso direto ao rosto dessa jovem, dessa criança que realmente tem uma cara ainda de muito menina por conta da idade, Henrique. Então, ela recebeu toda essa orientação e a polícia quer saber durante a investigação se essa orientação veio exatamente desse homem de 37 anos com quem ela foi encontrada na cidade de Massapê, próximo ao município de Sobral, que é uma cidade, a maior cidade do interior cearense.
Mas você sabe, Dionísio, que eu ando preocupado realmente com a demora da Polícia Civil em relação a informar como essa criança embarcou no Aeroporto Internacional de Brasília. Acho que o caso dela serviria até de um bom exemplo para explicar para todos nós quais são os passos, o passo a passo de um embarque de uma criança. E a Polícia Civil até agora não informou em detalhes como ela conseguiu isso. A gente continua aguardando. E a Gol, que é a companhia aérea que a passagem foi comprada, disse que, olha, estou à disposição, a nota da Gol diz isso, estou à disposição da Polícia Civil para qualquer detalhe. Mas não informa, não explica pra gente como isso aconteceu junto à tripulação. É um mistério ainda, essa que é a verdade, né? Exatamente, Henrique, é um mistério. A polícia quer entender exatamente o ponto de conexão nesse tabuleiro, qual é a peça que está faltando, se houve facilitação, se houve falta de fiscalização, se a estratégia montada para que a criança pudesse passar pelo aeroporto foi muito bem montada. Existe um detalhe que chama a atenção, isso pode ter corroborado aí para justamente montar essa possibilidade dela conseguir passar despercebida. É uma criança um pouco mais alta, de um comportamento um pouco mais aberto, que fala pouco. No aeroporto a gente vê muito isso, né, Henrique? Infelizmente, algumas pessoas elas não se comunicam, ela não precisa levantar nem mostrar nada, a cabeça, nem tirar a máscara para justamente embarcar, e isso pode ter facilitado. Mas, claro, é alvo de uma investigação. A companhia aérea, no momento do embarque, deveria ter checado essa possibilidade. Isso também está sendo investigado pela Polícia Civil e justamente para tentar entender como tudo isso aconteceu, é que os depoimentos, nesse caso, serão importantíssimos. Vale lembrar, a criança continua sendo ouvida pelo Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Eles fazem um trabalho conjunto aí de ouvir essa criança, de ouvir as versões que ela conta, inclusive de abrir possibilidades de outras coisas que podem ter acontecido, outros crimes aos quais ela pode ter sido aí colocada, ter tido a integridade ameaçada em outros crimes, ao qual ela possa ter sido exposta e, claro, entender qual foi essa dinâmica dela deixar a região, porque você lembra, Henrique, o trajeto que ela fez foi muito rápido e foi um trajeto muito preciso. Ela disse à mãe que ia para a escola, em vez de pegar o sentido da escola, foi para o metrô, provavelmente desceu em alguma estação aqui no final da Asa Sul, ou até mesmo na estação rodoviária, no terminal rodoviário aqui de Brasília, próximo ao shopping. Lá ela pode ter pego uma condução e ido direto até o aeroporto, onde ela conseguiu embarcar. Agora, como é que ela conseguiu esse documento falso? Quem entregou para ela? Veio pelo correio? A família recebeu ou ela recebeu? E como esse sujeito, quem fabricou esse documento falso, como é que essa pessoa conseguiu, com quem fabricou e como enviou para a criança? Então são detalhes que a investigação deve trazer nos próximos dias. E, Henrique, uma coisa a gente já sabe, na próxima semana teremos grandes novidades, mas essa semana em que nós estamos é a semana-chave, justamente para entender o que tudo aconteceu. Por quê? O laudo do estupro de vulnerável que ela sofreu já com o homem lá no Ceará, esse possivelmente a polícia já tem o preliminar, já tem a primeira resposta. É um laudo muito rápido. O Conselho Tutelar levantou outras duas hipóteses. Os exames devem acontecer, se não aconteceram no final da tarde de sexta-feira, devem acontecer hoje. Ou seja, a polícia deve ter o laudo preliminar disso daqui a 2 dias, quarta-feira. Então, provavelmente, até o final da semana, a polícia já tem todos os detalhes dessa reviravolta e de outros crimes aos quais essa criança pode ter sido subjugada. Ao vivaço no balanço, Dionísio Freitas. Valeu, Dionísio.